Olá pessoal, aqui é o Fernando da Análise Macro e nesse vídeo do curso de Modelos Preditivos Aplicados à Macroeconomia iremos explorar a construção de um novo modelo de previsão para uma das principais variáveis do mercado de crédito brasileiro, que é o saldo de crédito do segmento de pessoas físicas. Bom, nessa sessão do curso a gente vai introduzir uma nova classe de modelos econométricos que a gente não abordou nas sessões anteriores, que é a classe de modelos FAVAR. Então, por ser esse tipo de variável, a gente consegue utilizar uma quantidade de informações muito maior que a gente já vinha utilizando nos modelos anteriores para tentar construir uma abordagem, uma estratégia de previsão que leve em conta, uma maior disponibilidade de informações, de variáveis que a gente tem hoje. Isso é bastante utilizado em modelos de machine learning. E auxiliar a isso, em conjunto, a gente vai utilizar essa técnica tradicional dos modelos econométricos VAR. E aí, nesse caso, essa nova classe, a FAVAR, que foi introduzida, vamos dizer assim, na literatura em 2005, um trabalho do Bernanke e coautores, utiliza o modelo VAR tradicional, só que aumentado com fatores. E esses fatores, são justamente as variáveis, que a gente vai utilizar, que vai ser um grande banco de dados para construir esse modelo. Então, esse é só uma visão geral, do que a gente vai fazer. Antes de partir para o código, vamos só abordar em mais detalhes, alguns conceitos para quem não está habituado, para quem ainda não conhece essa classe de modelos. Então, o primeiro conceito que a gente tem que definir que são os modelos FAVAR. Então, como eu falei, ele é um tipo de modelagem que usa a econometria tradicional do VAR, aumentado por fatores. Então, esses fatores, eles podem ser obtidos principalmente por uma técnica que a gente já abordou aqui no curso, que é a análise de componentes principais, que a gente, se não me engano, a gente utilizou no modelo da PMS, e essa classe de modelo FAVAR, que utiliza o VAR tradicional com fatores, ela foi introduzida, como eu falei, em 2005, pelo trabalho do Bernanke e coautores. Então, não é nada de muito diferente de quem já fez um curso de econometria de séries temporais, provavelmente já conhece modelo VAR. A única diferença é que a gente utiliza nas variáveis, além da nossa variável de interesse, a gente utiliza esses fatores que a gente pode obter da análise de componentes principais. Só que aí tem algumas implicações de utilizar esse tipo de modelo. O modelo FAVAR, a principal suposição dessa classe de modelo, é que a variável de interesse ela é influenciada por um conjunto de variáveis não observadas, que são os fatores, os componentes principais que a gente pode obter, que são obtidos de uma grande base de dados, um número grande de variáveis que a gente utiliza para obter esses fatores. Só que a obtenção desses fatores, ela é feita somente levando em conta a variabilidade dos dados que não são os dados de interesse, que não é a nossa variável de interesse, é o conjunto de dados X, os regressores. Então, quando a gente extrai os componentes principais dessa grande base de dados de regressores, não é levado em conta a influência desses regressores com a nossa variável de interesse. Então, isso pode ser um pouco problemático, a gente obter fatores que não tem nada a ver com a nossa variável
não tem nenhuma relação com a nossa variável de interesse, que é a variável geralmente chamada de y, né? Então, para solucionar toda essa problemática, né, que pode surgir nessa classe de modelos, houve um trabalho em 2014, realizado, publicado, né, em um paper, um working paper do Banco Central, que incluiu, né, uma nova metodologia dentro dessa classe de modelos Favar, adicionando uma nova etapa que é uma análise conhecida dentro da análise multivariada, né, que é a análise de correlação canônica. Então, essa nova etapa ela serve justamente para identificar um grupo de combinações lineares dentro dos componentes principais, que a gente vai utilizar esse grupo de combinações lineares que tem melhor correlação, né, com a nossa variável de interesse. Então, isso tende, né, a trazer uma maior capacidade preditiva ao modelo em relação ao Favar, sem essa etapa adicional, né, de análise de correlação canônica. Então, a gente vai tentar replicar, né, esse working paper do Banco Central de 2014, que é esse trabalho aqui. Recomendo fortemente para quem quiser, né, saber detalhes, que dê uma lida. Não é muito extenso, mas explica bem, né, o que é feito. É um trabalho bem interessante. A gente vai tentar replicar e vamos ver, né, se conseguimos um bom modelo com essa nova metodologia aqui, introduzida pelo Banco Central. Caso a gente não consiga um bom modelo, como a gente vai ver mais para frente, a gente vai fazer algumas alterações para conseguir um modelo aceitável, certo? Então agora vamos detalhar o que a gente vai fazer especificamente. Aqui eu coloquei um resumão geral de todas as etapas desse modelo de previsão. Então, primeiro, a gente vai obter um conjunto bem grande de variáveis, séries econômicas, né, lá do Banco Central, que possuem frequência mensal. Então, a gente basicamente pegou todas as variáveis lá do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, que tem frequência mensal, e vamos utilizar todo esse conjunto de dados para obter, né, os fatores. Esses vão ser os nossos regressores do nosso modelo. Então vai ser um modelo com muitos regressores, né? Então, por isso que a gente tem que utilizar componentes principais. E aí eu entro no detalhe, né? Como é um grande conjunto de dados, a gente vai precisar tomar alguns cuidados, né? Alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção para corretamente, né, chegar em um conjunto de dados limpo, né, para a gente poder fazer a modelagem que não gere problemas. Então, dentro disso, a gente vai cortar desse grande conjunto de dados, que são quase 10.000 variáveis, são muitas variáveis que a gente vai obter. A gente vai cortar desse conjunto de dados todas as variáveis que não tem data de início a partir ali de março de 2007, ou variáveis que não têm observações, né, nos últimos 12 meses em relação à última observação, né, a data da última observação de todo esse conjunto de dados. Então, variáveis que têm poucas observações, né, em resumo, a gente vai cortar esse grande banco de dados. Depois disso, a gente vai ter ali, mesmo assim, algumas variáveis problemáticas, como variáveis com valores ausentes. Então, a gente vai utilizar um método de interpolação para substituir esses valores ausentes. Vamos verificar e remover
séries que não possuem variância maior que zero. Então, na verdade é o contrário, né? Vamos remover séries que possuem variância igual a zero. A gente vai ver que dentre essas cerca de quase 10 mil variáveis que a gente vai obter lá do Banco Central, são várias as variáveis que não tem, que tem variância, né, igual a zero. Então, para basicamente qualquer modelo, né, preditivo, a gente precisa ter variabilidade nos dados. Então, isso é um procedimento muito importante. Depois desse outro tratamento, a gente vai aplicar uma normalização nas séries temporais, visando, né, dentro da ideia de ter dados que não vão gerar nenhum problema ali de regressão espúria. Então a gente aplica ali um método de normalização das séries. Verificamos também a estacionalidade das séries por 3 diferentes estatísticas e também aplicando, né, as diferenças necessárias para tornar, né, as séries estacionárias. Depois disso, também verificamos se as séries restantes possuem comportamento sazonal. Se elas possuírem, a gente vai aplicar o X3 e a RIMA para dessazonalizar, fazer o ajustamento sazonal das séries. E depois de todo esse tratamento, né, a gente vai ter já um número menor de variáveis. A gente vai utilizar esse número menor de variáveis, de regressores, né, e vamos aplicar o teste de causalidade de Granger a nível de 1% para identificar entre esse grande número de regressores quais que possuem causalidade de Granger, né, a 1%, e tentar identificar, né, variáveis que têm uma, vamos dizer assim, uma maior capacidade preditiva, né, com a nossa variável de interesse. Depois dessa seleção de variáveis, com o teste de causalidade de Granger, a gente vai extrair os nossos fatores, né? Então a gente vai utilizar a análise de componentes principais, vai extrair um número K de componentes principais que possuem pelo menos, e aí esse é um critério que a gente está definindo aqui, pelo menos 60% da variância percentual acumulada. Então, geralmente o primeiro componente principal, né, tem a maior percentual, né, de variância percentual acumulada, e aí o segundo um pouco menos, o terceiro um pouco menos, e assim sucessivamente até o último componente principal. Então a gente vai selecionar os primeiros que em conjunto, né, tem pelo menos 60% da variância percentual acumulada. Depois a gente utiliza essa seleção de componentes principais na análise de correlação canônica. Então, para fazer a análise de correlação canônica, a gente basicamente precisa de 2 conjuntos de dados. Então, um conjunto de dados vai ser a nossa variável de interesse, que é o saldo de crédito, segmento de pessoas físicas, tanto ela no período T quanto defasagens dessa variável. Então, a gente vai criar um conjunto de variáveis que é a nossa variável de interesse, né? Ela em T e também os valores defasados. E vamos ter do outro lado um outro conjunto de variáveis que são os nossos componentes principais, conforme a nossa regrinha. A gente aplica a análise de correlação canônica para obter as chamadas variáveis canônicas, né? Observando ali algumas regrinhas, de modo a identificar dentro dos nossos componentes principais, né, quais variáveis, né, quais componentes principais, os primeiros, a gente vai identificar, né, os primeiros pares canônicos que possuem maior correlação, né, com o nosso conjunto de variáveis de interesse. Depois disso, na etapa 11, a gente parte propriamente dita para modelagem e previsão. A gente vai aplicar o modelo VAR, né,
com essas variáveis canônicas que a gente obteve na etapa número 10, que aí, né, a gente chama de favar canônico. E a gente vai utilizar a estratégia de cross-validation para obter ali as métricas de acurácia sem ter, né, viés de amostra. Depois disso, na etapa 11, a gente compara o nosso modelo base, que é o favar canônico, com alguns outros modelos, né, tanto explorados pelos autores ali do Working Paper do Banco Central. Então a gente vai comparar com a R, vamos comparar com o favar tradicional, ou seja, sem a análise de correlação canônica, somente com os componentes principais. E se nenhum desses três modelos, né, o favar canônico, o favar e o AR, se nenhum deles for melhor em relação ao AR, a gente vai introduzir um novo modelo, que vai ser a nossa proposta final aqui desse exercício, que a gente está chamando aqui de favar canônico, né, aumentado, utilizando dados do Google Trends, que já está explorado aí pela literatura, também traz uma maior capacidade preditiva aos modelos de previsão, principalmente ali nessa área, né, de mercado de crédito. E aí por fim a gente vai escolher o modelo final, né, e fazer a previsão fora da amostra. Então aqui na etapa 11 e 12 a gente faz a previsão dentro da amostra, escolhe o melhor modelo, né, e aí dado isso a gente faz a previsão fora da amostra. Voltando aqui, para quem for replicar o modelo, né, precisa ter esses pacotes aqui instalados e carregados. Então são vários pacotes. A gente está utilizando aqui a maioria dos pacotes, né, para tratamento de dados, e para fazer a modelagem de previsão, né, a gente vai utilizar a família de pacotes, né, do Fábio, que tem uma abordagem, né, mais moderna que a gente conhece até então. Se alguém tiver problema com algum dos pacotes, peço para observar as versões que eu estou utilizando dos pacotes. São todos pacotes disponibilizados no CRAN. Então, se alguém provavelmente tiver alguma versão anterior desses pacotes, pode ser que encontre alguns erros, principalmente porque versões anteriores a essas que eu utilizei provavelmente não tem alguma funcionalidade ou outra, e aí por isso pode gerar algum erro. Então, se alguém estiver enfrentando algum problema, observe a versão do pacote, verifique a versão que tem instalada, e se for uma versão anterior, instale essa versão que está aqui, né? Ou uma versão ainda mais atualizada. Então, dito tudo isso, podemos começar a ir para a prática, né? Então, aqui eu só coloquei uma tabelinha para resumir as variáveis que a gente vai utilizar. Então, o saldo de crédito, segmento de pessoas físicas, o saldo total, a gente obtém lá do Banco Central, assim como também todas as variáveis de frequência mensal que existem lá no sistema do Banco Central, e a terceira variável, que é o termo de busca empréstimo online, que é onde a gente obtém através do Google Trends. E aí essa variável, né, esse termo de busca, a gente está se baseando no trabalho, no paper publicado esse ano, 2021, do Neto e Cândido. Essas N variáveis aqui que a gente vai obter de frequência mensal, a gente disponibilizou aqui um link, que é esse link aqui, onde o usuário consegue baixar um vetor de códigos que está em formato RDS,
E aí nesse vetor de códigos tem todos os códigos das séries temporais que a gente vai extrair lá do Banco Central. Então é uma facilidade que a gente está colocando aqui para quem quiser reproduzir o modelo. Então, dito isso, podemos ir para a parte prática. Vou abrir aqui o RStudio para a gente começar a replicar. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar os pacotes e setar a semente para vocês poderem replicar os resultados. Então aqui carregar os pacotes, vamos para a próxima etapa, que é carregar, coletar, né, os dados que a gente vai utilizar. Como é um grande banco de dados, né, que a gente vai montar aqui, a gente precisa fazer alguns procedimentos adicionais, né, para evitar falhas, né, de requisição de dados lá com o Banco Central. Então aqui a gente criou uma configuração de modo a tornar a nossa função de coleta de dados um pouco mais robusta. A primeira coisa que a gente faz é criar uma configuração de tentativa e erro. Se a gente estiver requisitando dados lá do Banco Central e houver uma falha na requisição, a gente vai esperar 10 segundos na verdade, até a próxima requisição, e aí requisitar o dado novamente lá para o Banco Central. A gente tenta fazer isso por 5 vezes. Se nessas 5 vezes falhar, a gente parte para a próxima variável. Então, a gente cria essa configuração. Aqui com a função insist, a gente atribui essa configuração para a nossa função de coleta de dados. E caso, né, a falha aconteça, e aí a função parta para a próxima variável, né, para ser coletada, o valor padrão dessa variável, desse código de série temporal lá do Banco Central que gerou falha, o valor padrão é igual a null, ou seja, vai ser uma linha vazia do nosso data frame que a gente quer gerar. Então aqui a gente também utiliza essa função possibly para tornar ainda mais robusta a nossa função de coleta de dados. Se alguém não compreender exatamente o que a gente está fazendo aqui, tem aqui um link para um post que eu fiz no blog da Análise Macro, que explica um pouco mais em detalhes esses procedimentos, né, de tornar funções de coleta ou importação de dados mais robustas contra erros. Então, criado aqui a nossa função de coleta de dados, getBCB. Em seguida, a gente faz a coleta dos dados. Primeiro, a nossa variável de interesse, que é o saldo de crédito, segmento de pessoas físicas. A gente transforma ela para variação percentual ao mês. Então, vamos coletar. Abrir aqui o nosso data frame e aqui está a nossa variável em variação, né, percentual ao mês. 2007, né, o início da amostra, até mês de setembro de 2021. Próximo dado que a gente vai pegar é termo de busca lá no Google Trends, empréstimo online. Então a gente utiliza lá aquele pacote GTrendsR que a gente já abordou, faz essa coleta de dados para obter também um data frame. Então está aqui o termo de busca, empréstimo online, né, desde 2004 até mês de novembro de 2021. Próxima variável que a gente vai precisar é conjunto de dados, né, na verdade, que a gente vai precisar são todas as séries com frequência mensal do Banco Central. Então está aqui o vetor de códigos, né, o link para baixar um vetor de códigos para obtenção dessas variáveis lá no Banco Central, que é esse arquivo aqui, all_codes.rds. A gente salva aqui nesse objeto.
importa ele para a nossa seção do R. E aí percebam que aqui a gente tem um vetor numérico de 1 a 9.240, ou seja, existem 9.240 séries, códigos de séries temporais que a gente quer extrair lá do Banco Central. Propriamente dito, lá no Banco Central existem muito mais, mas aqui a gente fez um filtro e chegamos nesse número aqui. Obviamente, né, quem quiser pode fazer um filtro e obter um número menor, ou também pode utilizar todas as séries, né, que tem lá. O código, né, ele pode ser, obviamente, adaptado. E aí, depois de definido isso, a gente coleta todas essas séries, essas 9.240 séries lá do Banco Central. Então, a sugestão que a gente coloca aqui é criar um loop do tipo for. Isso pode ser feito com a função mapDF, aplicando, né, ali a nossa função que a gente criou, com os códigos, né, que a gente definiu aqui nesse vetor numérico. Isso é a abordagem talvez melhor, né, de ser feita, utilizando aqui o pacote por, porque cada vez que for gerado um erro, o código ele não vai quebrar. E aí, quando vocês executarem isso daqui, vocês vão perceber, né, que vai ser gerado bastante erros, né, porque essa API de dados do Banco Central, ela não é totalmente estável, né, então pode ter algum período ou outro, né, em qualquer hora do dia, né, que a API de dados ela fica instável, conexão pode ficar instável. Então existe uma série de fatores que podem influenciar nessa coleta de dados, ainda mais desse número elevado, né, que a gente quer coletar de dados. Então, por padrão, a função mapDef ela não quebra a execução do código, né, quando gerar, né, algum erro. E aí no final, depois de executar isso daqui, a gente vai ter um grande data frame, né, em formato long, onde a gente vai ter lá um vetor de datas, né, com as datas, um vetor com o código da série e um vetor com o valor, né, da série. Daí as séries que geraram ali erro de requisição de dados vai ter ali um NA. Então esses NAs a gente pode tratar posteriormente, remover eles ou tentar, né, coletar os dados novamente. Então são possibilidades, né, de estratégias que podem ser feitas. Isso daqui, esse procedimento, né, de coleta de dados, 9.240 séries, ele é bastante demorado. Pode demorar aí horas, né, para ser concluído. Então, a conexão de internet pode influenciar, a disponibilidade da API de dados pode também influenciar. Então, mas em geral é um procedimento bastante demorado. Então, aqui na nossa apresentação a gente já fez, né, essa coleta de dados para gerar aqui a apresentação, esse código que foi executado. Perceba aqui os erros. Então cada código ali dos 9.240 códigos que gerou ali uma falha de requisição de dados, que foram várias aqui, ó, podem perceber, é exibido aqui uma mensagenzinha mais ou menos igual a essa. E aí, nesses códigos, né, não foi possível coletar a série. Mas de qualquer forma, a gente consegue obter bastante variáveis ali, mesmo acontecendo esses erros. E aí no final, depois de ser coletado todas essas 9.240 séries, a gente salva, né, esses dados na pasta data, o arquivo ralcredit.rds. Então, para não fazer retrabalho, né, de coletar os dados novamente, só vou importar esse arquivo que a gente já salvou
na hora de criar essa apresentação. E a gente parte a partir daí para fazer as próximas etapas. Então tem aqui a pasta data e aqui o arquivo howcredit.rds e alguns outros que a gente vai abordar mais à frente. Vou importar esse arquivo para a gente poder continuar. Então está aqui howcredit, utilizo o pacote reader, função RDS, aí aponta esse caminho aqui para ler o arquivo. Então tá aqui howcredit, são 840.000 observações de 4 colunas, né? Então é um grande banco de dados, né, em formato long, como eu disse, um vetor de datas, o valor da série, o código da série, né? Também aqui uma coluna adicional que a função ali cria por padrão. Então agora a gente tem aqui os dados brutos coletados, todas essas N séries que a gente definiu. Agora a gente parte para ali as etapas, né, de tratamento que a gente tem que fazer para depois estimar o modelo. Então essa parte de tratamento, né, é o crucial aqui desse modelo. É o que toma mais tempo, né, assim como a parte de coleta. E é o que vai definir se o modelo vai estar bem ajustado ou não. Então, não adianta coletar os dados, né, e já ir modelando. A gente tem que tratar os dados, é o que vai tomar mais tempo. Então, a próxima etapa que a gente vai fazer é remover as observações, né, as séries que têm poucas observações, né? Então, como eu comentei, séries que têm data de início posterior, né, a março de 2017, ou que não tem observações nos últimos 12 meses, a gente remove. Então, aqui a gente cria um objeto com a última observação, a data da última observação, nosso conjunto de dados, que é novembro de 2020. Fazemos na verdade não é a última observação, né? A última observação é esse valor aqui, novembro de 2021. E aí a gente subtrai um ano, né, para obter a informação de 12 meses antes, né, em relação à última observação. Então a gente utiliza essa informação aqui. Se nesse intervalo de 2020, mês de novembro, até 2021, mês de novembro também, houverem séries que não têm observações nesse intervalo, a gente vai remover essas séries. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Além ali das séries que a data de início, né, é posterior a março de 2007. Então aqui a gente cria esse objeto, dfcredit clean, com esses tratamentos. Vamos só exibir aqui o conjunto de dados. Ele está executando. Como são bastante observações, né? Quase 1 milhão de observações, ele pode demorar um pouquinho. E aqui na sequência a gente compara quantas séries a gente coletou lá no Banco Central e quantas séries que a gente vai ter agora, né, após esse primeiro tratamento de dados que a gente está fazendo. E aí vocês vão observar que esse número, né, de 9.240 séries que a gente coleta, ele vai cair bastante, porque nesse grande conjunto de dados, né, tem bastante coisa ali que a gente não quer, né, que são justamente esses tratamentos de dados que a gente acabou de fazer.
Bom, terminado aqui o tratamento de dados, observe que a gente tem agora aqui mais ou menos metade, né, do que a gente tinha de observações anteriores. E aí só comparando, né, antes a gente tinha 9.240 variáveis, agora a gente tem 2.489 variáveis. A gente vai utilizar como regressores, né, no nosso modelo. Então vamos para a próxima etapa. Aqui nesse conjunto de dados a gente vai ter bastante variáveis que são observações, bastante linhas, né, que são observações ausentes, valores NA. A gente vai justamente tratar isso agora, adotando ali um método spline para fazer a interpolação desses valores. Então, primeiro a gente transforma para o formato wide, o nosso conjunto de dados, depois aplica ali o método de interpolação. E a gente vai ter um novo banco de dados, 188 observações por 2.490 colunas, né? Que são as nossas variáveis. E perceba aqui que tem alguns problemas, né? A gente especificou ali para coletar os dados a partir de 2006, mas como alguma dessas variáveis que não tem data de início lá no sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central, em 2006, né, o posterior a 2006, na verdade essas séries só têm observações, por exemplo, aqui na primeira linha, né, até 1997. Então o banco de dados ele vem assim. Então a gente tem que fazer aqui uns tratamentos para remover essas séries. Então na sequência aqui a gente aproveita e faz mais alguns tratamentos, nesse caso aqui dentro lá do nosso workflow que a gente determinou, que é remover as variáveis que possuem variância, né, igual a zero. Então aqui a gente aplica ali um loop do tipo for para obter essa informação de variáveis que tem variância maior que zero. E aí, dada essa informação, a gente seleciona somente as variáveis, né, que tem variância maior do que zero. Então, aplicando aqui essa seleção de variáveis, a gente vai ter aqui um conjunto menor de variáveis, né, no nosso data frame. Depois disso, a gente aplica um novo tratamento de dados dentro daquilo que eu falei, né? A gente filtra as nossas observações, nossas linhas somente a partir de 2007 e aplica ali a normalização das séries, utilizando ali o método de z-transformation, que é basicamente pegar o valor da variável, subtrair de sua média e dividir pelo desvio padrão. Então aqui a gente faz esse novo tratamento para obter todas essas séries a partir de 2007 normalizadas. O próximo tratamento que a gente vai fazer é verificar a estacionalidade das séries e aplicar as diferenças necessárias, né, para caso houverem séries que não apresentam comportamento estacionário. Então aqui a gente cria uma função para reportar quais séries são estacionárias ou não são estacionárias, assim como também o número de diferenças para tornar as séries não estacionárias em séries estacionárias. Então, através dessa funçãozinha aqui, ndifs, pacote forecast, a gente consegue obter essa informação do número de diferenças para tornar determinada série estacionária. E aí, para tornar a abordagem aqui um pouco mais facilitada, né, um output um pouco melhor, a gente cria essa função aqui
que vai pegar o nosso table aqui e vai aplicar esse teste, essa função, né, em todas as séries, né, 2.384 séries, e vai dizer se a série precisa ser diferenciada, né, assim como também o número de diferenças para ela ser estacionária. A gente utiliza aqui 3 testes, né, para identificar, né, para obter essa informação. Então aqui a gente cria essa função e aplica ela no nosso conjunto de dados. Então pode ser um pouquinho demorado, porque afinal são mais de 2.000 séries, né, para ser aplicado o teste. São 3 testes, né, por cada série. Mas no final a gente vai obter aqui em formato tabular a identificação do código da série e o número de diferenças, né, para tornar a série estacionária. Se o número de diferenças for 0, né, significa que a série já é estacionária. Se for maior do que 0, ali a coluna que a gente vai ter vai identificar quantas diferenças, né, a ordem que a gente precisa diferenciar determinada série. Então, enquanto está executando aqui, como eu disse, pode demorar um pouquinho. Na sequência aqui a gente aplica as diferenças. Então, a gente cria aqui um código para filtrar todas as séries que não foram identificadas como estacionárias e aplicar o número de diferenças necessárias, né, que a gente obtém aqui no nosso objeto vars _ndifs, que aqui inclusive já terminou aqui o teste, vars ndifs. Então aqui a gente tem formato tabular, o código da série, cada um dos testes aplicados, né, e o número de diferenças conforme o teste necessário para tornar a série estacionária. Então, percebam que há divergências entre os testes. É exatamente por causa disso que a gente utiliza os 3 testes e obtém, né, percebam que a gente criou aqui uma regrinha para obter entre os 3 testes qual foi, né, o número de diferenças mais frequente entre esses 3 testes, né? E a gente cria aqui essa coluna, essa quinta coluna, para apontar o número de diferenças, né, que foi mais frequente, né, entre os 3 testes. Então, para não enviesar, né, aplicar somente um teste, a gente cria essa sistemática. A gente vai utilizar aqui esse table aqui para, como eu havia dito, filtrar séries que não são estacionárias, né? Então, por exemplo, aqui essas 2 primeiras, a terceira até a quinta, elas são estacionárias. Então, a gente vai pegar todas essas que são aqui na última coluna maior do que 0 e vamos aplicar o número de diferenças, né, que é esse mesmo valor aqui da última coluna. A gente faz isso aqui utilizando for loop, aqui também com o pacote por, e no final a gente vai ter um novo dataset com essas séries que não são estacionárias, né, diferenciadas. E aí elas serão estacionárias, né? Então está aqui a diferenciação das séries, né? Quando a gente faz a diferença, a gente vai ter ali as primeiras observações, né, valores NA, e perceba aqui que foram 1.078 séries que não eram estacionárias, né, e aqui a gente aplicou as diferenças necessárias. Então a gente vai utilizar agora esse dataset dfcreditDiff para substituir esses valores aqui lá no nosso conjunto original de dados, para substituir, né, aquelas séries que não eram estacionárias por esses novos valores, né, das séries diferenciadas. A gente salva esse valor, esse tratamento, né, nesse novo conjunto de dados dfcredit stationary.
E aí a gente vai ter, né, um novo conjunto de dados com todas as séries com comportamento, né, estacionário. Então tá aqui as nossas mesmas 2.384 séries, só que agora as que não eram estacionárias, né, foram diferenciadas. Após esse tratamento que a gente fez, é importante a precaução, na verdade, verificar, né, se depois dessas transformações que a gente fez, a gente vai ter novas séries, né, séries tratadas, na verdade, que não tem variância maior do que zero. Então a gente aplica aquele mesmo teste e filtra, né, seleciona as variáveis que tem variância maior do que zero. Nesse caso aqui, vocês vão observar que a gente não teve nenhuma perca, né, de informação de modo a tornar uma série sem variabilidade. Então, depois desse novo teste, a gente tem 2.384 séries. Antes disso, a gente tinha também 2.384 séries. Então, é mais somente uma precaução, né, que a gente aplica aqui. Depois disso, a gente pode finalmente dessazonalizar nossas variáveis. Então, como eu havia comentado, né, e similar ao que os autores lá do Working Paper do Banco Central fizeram, a gente utiliza aqui o X3 para fazer o ajustamento sazonal das séries que apresentam esse comportamento, né, de sazonalidade. Então, isso aqui é um ponto crítico do código, porque tanto a identificação se a série é sazonal quanto o seu ajustamento sazonal, né, são duas coisas que nesse conjunto de dados, né, mais de 2.000 séries, é bastante intensivo, né, computacionalmente. Então é um procedimento bastante demorado. Pode também demorar algumas horas. Então, obviamente a gente já fez isso, né? E para tornar um pouco mais rápido esse processo, a gente pode utilizar aqui computação, processamento em paralelo, aqui através do pacote Future, que configura o computador, né, para utilizar todos os núcleos de processamento. Então, é uma forma de aproveitar melhor, né, o processamento do computador para executar essa tarefa. Então, aqui a gente configura processamento paralelo. Aqui na sequência, a gente cria um vetor lógico, que é o resultado de um teste desse pacote aqui, sys-tests. Basicamente, a gente está aplicando essa função no nosso conjunto de dados, todas essas variáveis aqui, que vai identificar se cada uma dessas variáveis, né, é sazonal, né, tem comportamento sazonal ou não. E aí, se for sazonal, o vetor lógico ali vai ter um valor igual a verdadeiro. Se não for sazonal, um valor ali igual a falso. Então, a gente cria esse vetor lógico para aplicar, né, o ajustamento sazonal, né, pelo X3 somente nessas variáveis que têm comportamento sazonal. E aí, para aplicar o ajustamento sazonal, a gente cria aqui uma função, de modo a tornar, né, a rotina aqui um pouco mais robusta contra erros, porque o X3 ele pode apresentar, né, problemas de convergência, porque dentro do algoritmo, né, do X3 são ajustados ali diversos modelos, né, para identificar a sazonalidade da série, né, dada a sua frequência e tudo mais, e construir, né, um modelo sazonal para obter finalmente, né, um vetor com o ajuste sazonal da série. Então, se houverem problemas ali na variável que acarretem, né, uma não convergência desse procedimento de ajustamento sazonal,
o código ele obviamente vai gerar um erro e pode ser quebrado. Então a rotina ela vai ser quebrada. Então, para isso não acontecer, para os casos em que não houverem convergência na hora do ajustamento sazonal, a gente cria aqui essa função DECIS_monthly, ou seja, ela é uma função específica para séries com frequência mensal, que a gente vai aplicar nesse nosso conjunto de dados aqui. E aí, basicamente, ela vai pegar um vetor com uma série temporal, né, cada uma das séries, e vai aplicar o x3 e arima CITES. E aí, nos casos que o modelo de ajustamento sazonal foi aplicado e não houve convergência, a gente cria aqui umas regrinhas para retornar um valor padrão, né, ou seja, para retornar os dados originais da série. E nos casos que houve convergência, ou seja, que conseguiu fazer o ajustamento sazonal, ele retorna o vetor, né, do ajuste sazonal propriamente dito. Então aqui essa função é para tornar o processo, né, um pouco mais robusto. E aí na sequência a gente utiliza aqui a função que a gente criou para dessazonalizar aqui o nosso banco de dados. E aí as séries que não houveram, né, geraram problema ali de convergência, que não conseguiu fazer o ajustamento sazonal, a gente vai remover essas séries do nosso conjunto de dados. Então, a gente reaplica o teste lógico, né, aí do pacote CIAS testes para saber se a série é sazonal ou não. E as séries que são sazonais, a gente remove do nosso conjunto de dados. Nosso conjunto de dados, né, após ali a aplicação da função DECIS_monthly. Então, quando a gente aplica essa função, ele vai fazer o ajustamento sazonal das séries, e algumas ele não vai conseguir fazer o ajustamento sazonal. Então, essas que ele não conseguiu fazer o ajustamento sazonal, a gente vai identificar aqui, nessa parte do código, e vamos remover logo abaixo, nessa parte do código. Percebe que eu não estou executando aqui nenhum dos procedimentos, porque, como eu falei, né, tudo isso é bastante demorado, pode demorar várias horas. Então, é um procedimento bastante intensivo computacionalmente. Então, a gente já fez isso, né, aqui na hora de montar nessa apresentação, renderizar nesse RMD, nesse slide aqui, número 12, a gente fez todo esse procedimento, né, e salvou na pasta data um arquivo também RDS, nosso conjunto de dados. Então, para não fazer o retrabalho, né, vou também fazer a importação desse conjunto de dados, né, que já está salvo aqui na pasta data, que é esse arquivo RDS aqui. Então, define aqui o objeto credit SA, RDS é o caminho para ler o arquivo. Aqui tem problema de duas aspas, então tem que ter só uma aspa. Agora vai. E aí está aqui o nosso objeto dfcredit SA. Perceba aqui que tem menos séries que a gente tinha anterior. Aquelas séries, né, que não conseguiu fazer o ajustamento sazonal, a gente fez a remoção delas aqui nessa parte do código. Então agora a gente tem 2.272 variáveis dessazonalizadas e também estacionárias, né, como a gente fez anteriormente. O próximo passo é aplicar lá o teste de causalidade grande. A gente está utilizando aqui a nível de 1%, para fazer uma pré-seleção, uma outra pré-seleção, né, mais uma etapa de selecionar variáveis, que a gente vai utilizar nessa pré-seleção de variáveis
ali na próxima etapa, que é a extração dos componentes principais. Então a gente monta aqui um novo conjunto de dados, que vai ter tanto essas variáveis regressoras quanto a nossa variável de interesse, que está aqui no objeto dfCredit, que é o saldo de crédito, né, a variação percentual ao mês. A gente junta tudo isso, né, em um único objeto. A gente também dessazonaliza o saldo de crédito, né, a variável de interesse, e coloca aqui tudo dentro de um único objeto, de modo a ter um objeto table, que percebo que deu um erro, ó, dizendo que não encontrou a função desse monthly. Então, como eu não executei aqui, ele realmente vai gerar o erro. Então, criando aqui a função, trazendo para o environment, agora a gente consegue executar aqui essa união dos dados. E agora ele está fazendo o ajustamento sazonal da nossa variável de interesse para trazer aqui um novo conjunto de dados. Aí, feito o procedimento, vamos inspecionar os dados. A gente tem aqui basicamente, né, nossa variável de interesse junto com as demais. Aqui a gente também renomeou as colunas, né? Colocou var underline antes de cada variável, né, que são as regressoras, porque mais à frente aqui, principalmente aqui na parte de transformar os dados para série temporal, classe, né, de série temporal, não pode ter pode até funcionar, mas é melhor que tenha aqui uma palavra, né, antes, não somente números como nome de coluna. Então a gente faz tratamento. Aqui a gente transforma os dados para a classe de séries temporais, para poder utilizar, né, esse tipo de formato no nosso teste de causalidade de Granger, né, que a gente está utilizando aqui através do pacote lmtest, função Granger test. A função pede formato de série temporal. Então, feito esse tratamento, aqui a gente cria uma função para identificar dentro desse conjunto de dados, né, que a gente uniu, né, a nossa variável de interesse com os regressores, para aplicar, né, o teste de causalidade de Granger, né. Então, a gente cria essa função para tornar a rotina aqui mais robusta, né, também mais consistente, similar ao que a gente fez nos testes anteriores. Então, essa função Granger test, ela aplica o teste de causalidade de Granger, mas ela também pode gerar ali alguns erros se as séries que estão sendo testadas, né, ou seja, a variável de interesse e alguma outra variável, a gente está dizendo que como regressora, né, se houver entre essas duas variáveis, que é chamada, né, de multicolinearidade. Então, se houver isso, né, entre as variáveis, o teste ele vai gerar algum erro. Então, para evitar que o código seja quebrado quando isso acontecer, isso acontece, né, porque afinal são 2.273 séries, é praticamente certo que dentro desse conjunto de dados tenha problema, né, de multicolinearidade. A gente torna aqui a função um pouco mais robusta para trazer, né, um resultado, um valor padrão, caso houver, né, esse problema. Então, caso houver esse problema, a nossa função isCausalGranger vai dizer que a série não apresenta, né, causalidade de Granger. Então, esse vai ser o valor padrão. Então, aqui a gente cria essa sistemática. Aqui a gente aplica o teste de causalidade de Granger, o padrão de um lag, e o nível de significância de 1%,
que a gente está definindo na função. Verificamos se gerou algum erro, né? Ou seja, quando houver multicolonialidade, vai ser gerado ali um aviso no console. E no final que reporta, né, vai ser um vetor numérico, né? Se a série apresenta causalidade de Granger ou não. Caso, né, houver esse problema de multicanalidade, o retorno padrão vai ser igual a false. Então, essa daqui é a nossa função para tornar o procedimento um pouco mais robusto. Então, vamos trazer a nossa função para o environment. E aqui a gente aplica a nossa função, utilizando também um for loop, um pacote por. A gente pega ali todos as nossas variáveis, né? A variável de interesse, que é o índice coluna 2, nosso conjunto de dados, até a última variável, né, regressora. E aplica o teste, né? O y vai ser a nossa variável de interesse e o x vai ser cada um dos nossos regressores. Aqui a gente está utilizando duas defasagens no teste e nível de significância de 1%. Então, isso daqui é a aplicação, né, do teste, que também é mais um procedimento aqui desse modelo que é bastante demorado. Então, a gente já rodou, né, esse daqui antes, e aqui abaixo, né, a gente salvou, né, em um arquivo RDS o resultado desse teste. Então, após aqui rodar o teste, né, aplicar o teste, vai ser gerado aqui nesse objeto um vetor numérico, vetor lógico, na verdade, de verdadeiros e falsos. A gente utiliza esse vetor para selecionar somente as variáveis, né, que apresentaram causalidade de Granger a 1% de significância. Então, no final, a gente vai ter, dentro do nosso conjunto de dados aqui, um número muito menor, né, de variáveis após essa pré-seleção, né, utilizando o teste de causalidade de Granger. Então, no final aqui, como eu estava dizendo, o resultado dessa pré-seleção vai ser salvo. Então, eu vou novamente importar esse arquivo para otimizar o tempo, né, e não fazer o retrabalho de rodar isso tudo novamente. Então, eu vou definir aqui o objeto df_credit_granger, importar o arquivo RDS que foi previamente salvo. Então, df_credit_granger tem agora somente, né, 158 variáveis. Então, uma delas, né, vai ser a nossa variável de interesse, né, as demais, os nossos regressores que foram pré-selecionados com o teste de causalidade de Granger. Então, já diminuímos bastante, né, dentro daquele volume gigante, né, de informações que a gente tinha, o que de fato a gente vai utilizar no nosso modelo. Então, agora a gente já tem, após todo esse tratamento, né, de dados, testes aplicados, a gente já tem um conjunto de dados pronto para a gente começar a fazer, né, a construir o nosso modelo. E a primeira etapa do nosso modelo é a aplicação da análise de componentes principais, que a gente já abordou em sessões anteriores aqui do curso. Então, a gente pega ali o nosso objeto, aplica a análise de componentes principais, colocando aqui o argumento scale igual a verdadeiro, para caso precisar, né, em alguma das variáveis aqui fazer um tipo de normalização dos dados, a função ela vai fazer isso. Então, aqui a gente aplica a análise de componentes principais. O output aqui é basicamente uma lista
com as informações, né, que a função retorna para a gente. E aí dentro desses componentes principais, a gente pode obter aqui a informação da variância percentual acumulada, né, entre os componentes obtidos. Então, aqui a gente obtém essa informação. Percebam que gerou 156 componentes principais. E aí, os primeiros 4 componentes principais, né, aparentemente, apresentam aqui, na verdade, os primeiros 5 componentes principais, né, apresentam pelo menos 60% da variância percentual acumulada. Então a gente vai selecionar somente esses 5 primeiros componentes principais para jogar lá no nosso modelo. A gente não vai selecionar todos, porque isso pode gerar problemas, tanto de overfitting, assim como também de dimensionalidade, né, no modelo. Então, como são 156 componentes principais, ou seja, 156 variáveis, a gente não tem como rodar um modelo var com esse número de variáveis, dado o nosso número de observações que a gente vai ter, né, no nosso modelo, que são 174 observações. Então, é por isso que a gente seleciona somente os 5 primeiros, adotando esse critério de 60%. Então, aqui a gente cria esse objeto PCA60, que traz o número de componentes principais que a gente vai selecionar para jogar no nosso modelo. E aí, depois de criada essa informação, a gente parte ali para a etapa de análise de correlação canônica. Então, recapitulando, análise de correlação canônica, a gente precisa basicamente de 2 conjuntos de dados, um conjunto com a variável de interesse, conjunto Y, que é nosso saldo de crédito, segmento de pessoa física, e um outro conjunto de dados com as variáveis, né, ditas regressoras, que no caso aqui são os nossos 5 primeiros componentes principais. E aí dentro do nosso conjunto de dados de variável de interesse, a gente precisa de ter mais de um vetor, né? A gente precisa ter tanto a variável de interesse, como é somente uma única, né, variável de interesse. Geralmente o pessoal usa a análise de correlação canônica não para séries temporais, mas para outros formatos, né, de dados. Mas como a gente está rodando aqui o modelo com uma única variável de interesse, a gente vai criar aqui valores defasados, né, dessa nossa variável de interesse, para obter, né, um conjunto que tenha mais de uma única dimensão. Então isso é necessário para análise de correlação canônica, né? A gente utiliza 2 conjuntos de dados, né, com variáveis, né, nesse conjunto de dados, para analisar a correlação entre esses 2 conjuntos de dados e obter no final, né, as chamadas variáveis canônicas, né, que trazem as combinações lineares, né, e aí no caso que vão otimizar aqui a nossa capacidade preditiva para essa variável de interesse, que é o saldo de crédito. Então aqui a gente cria essas defasagens no nosso conjunto de variável de interesse, transforma para o formato matricial, de matriz. Então percebam aqui que a gente criou essa matriz com a variável de interesse, no período T, e os valores defasados dela, se não me engano, são 48 defasagens. Esse número de defasagens, né, ele pode ser diferente, né? A gente testou aqui vários valores, inclusive pode ser valores futuros, né? Os autores ali do Working Paper do Banco Central, eles utilizaram tanto valores defasados
e também testaram valores futuros da própria variável. Aqui a gente está utilizando, no caso, somente 48 defasagens. E se não me engano, os autores do paper, vocês podem ler mais em detalhes, eles utilizaram o número máximo, né, de defasagens, né, ou seja, igual ao número de observações, se não me engano, -1. Então, aqui a gente colocou menos. Então, é questão, né, de testar e ver o que funciona melhor. Então, criado esse primeiro conjunto de dados, agora a gente cria o nosso segundo conjunto de dados, que são os componentes principais. Então, tem ali o objeto, né, com os componentes principais, que eu mostrei anteriormente, a lista. A gente tira ali o elemento X dessa lista e seleciona os componentes principais, né, de 1 até 5, observando aquela regra que a gente criou. E a gente vai ter aqui uma nova matriz, df_ccax, com os primeiros 5 componentes principais que a gente obteve na etapa anterior. Então aqui tem 5 variáveis, 174 observações, e o nosso conjunto de variáveis de interesse tem 49 variáveis, né, que é a variável e suas defasagens, também 174 observações. Agora a gente pode aplicar ali a nossa análise de correlação canônica, mas uma etapa anterior é verificar se entre esses dois conjuntos de dados existe, né, correlação. Então, isso é importante, né, porque é um pré-requisito da análise de correlação canônica que haja correlação, né, entre os dois conjuntos de dados. Então, aqui a gente aplica de forma visual para obter, né, de forma visual se existe correlação entre esses dois conjuntos de dados. Então, o que interessa aqui esse segmento aqui, cross correlation, que é a correlação entre os dois conjuntos de dados. Então, quanto mais azul, mais forte, né, quanto mais tonalidade aqui de vermelho, mais forte, significa que há mais a correlação mais forte, né, entre os conjuntos de dados. E que a princípio, né, não existe correlação fraca, existe correlação de média, né, a alta. Então, temos aí pelo menos o primeiro pré-requisito para fazer a análise de correlação canônica. Então, feita essa pré-análise, a gente aplica aqui a análise de correlação canônica com a função CC do pacote CCA, especificando o conjunto de variáveis que tem lá a nossa variável de interesse e o conjunto de variáveis X que tem lá nossos regressores. A gente salva aqui nesse objeto CCA credit, que também vai ser uma lista, né, com ali os coeficientes, as correlações identificadas e uma série de outras informações. O que é importante aqui a gente já identificar, né, é tentar mensurar, né, tentar identificar se existe, né, se essa análise de correlação canônica que a gente fez trouxe coeficientes, né, significativos, né, através desses dois conjuntos de dados. Então, para fazer isso, existem alguns testes estatísticos que a gente vai aplicar aqui, que no caso são esses 4 testes estatísticos aqui. Então, a gente basicamente precisa aqui de apontar algumas informações que a gente cria aqui acima. A primeira informação é esse elemento aqui da lista, né, que é a correlação entre os pares canônicos, que é esse vetor numérico aqui. Então, são 5 pares canônicos, né? A análise de correlação canônica ela toma como, vamos dizer assim,
preferência ou decisão a menor dimensão entre os dois conjuntos de dados. Então, o nosso conjunto de dados de variáveis regressoras, né, que tem só 5 componentes principais, tem dimensão, né, igual a 5. Então, por padrão aqui, a análise de correlação canônica ela vai trazer também 5 pares canônicos, né, explicitando que é a correlação identificada. Então, a gente salva essa informação nesse objeto Rho, são a correlação dos pares canônicos. Precisamos também do número de observações dos nossos dois conjuntos de dados. A gente salva aqui nesse objeto N. Precisamos do número de variáveis da matriz de variáveis, né, regressoras, que são os nossos componentes principais. Salvamos nesse objeto P. E também do número de variáveis da nossa matriz, nosso conjunto, né, de dados da variável de interesse, né, que é a matriz dependente, vamos dizer assim. Então a gente tem esses 4 objetos, essas informações que a gente utiliza aqui nos 4 testes estatísticos, né, que a gente está aplicando. Então, os pares canônicos, né, a correlação entre os pares canônicos está aqui no objeto Rho. O N vai ter o número de observações, 174. O P, número de regressores, são 5 componentes principais. E o Q são as 49 defasagens, né, da nossa variável de interesse, que é o saldo de crédito. E aí, com essas informações, a gente aplica os 4 testes possíveis, né, que o pacote aqui de análise de correlação canônica possibilita fazer. Para eliminar, né, possibilidades de a gente estar aplicando aqui e prosseguir na análise, né, sem significância estatística. Então, o primeiro teste é o lambda de Wilks. A gente basicamente tem que olhar aqui o p-valor, né? Então, ele identifica aqui entre os pares canônicos, né, de 1 a 5, de 2 a 5, e assim sucessivamente, né, de 5 a 5. Então, cada uma dessas dimensões aqui, ele vai apontar a significância. Então, se der abaixo de 0,05, é significativo essa dimensão, né, de pares canônicos de 1 a 5. Então, aqui o primeiro teste apontou que é significativo. Segundo teste, também significativo. O terceiro teste, também significativo. E o último teste, que ele traz aqui só o único p-valor, também está significativo. Então, todos estão significativos, pelo menos para a primeira, né, e segunda dimensão analisada entre os testes. Além disso, podemos obter a informação do R ao quadrado canônico, né, chamado R ao quadrado canônico, que é nada mais nada menos que o quadrado da correlação dos pares canônicos. Então, aqui está o R2 canônico de cada par canônico. E feito todas essas checagens, podemos partir para a próxima etapa, que é obter as variáveis, as ditas, né, variáveis canônicas. Então, a primeira informação que a gente precisa é o que é chamado de cargas canônicas. Então, essa função aqui, compute, ela faz o cálculo dessas cargas canônicas para a gente. A gente tem que especificar o conjunto de variáveis de interesse, os regressores e o output ali da nossa função que aplica ali a análise de correlação canônica. E aí a função faz o cálculo para a gente. Vai ser essa lista aqui com algumas informações, né, de correlação obtidas. Depois disso, é bastante importante a gente calcular também o índice, chamado índice, né, de redundância, que
um indicador, né, que vai sintetizar a informação, né, obtida tanto pelo R2 canônico quanto pelo que é possível também calcular, né, que a gente não fez aqui, mas também dá para calcular, que é a proporção da variância total explicada. E aí, para calcular, existe essa formulazinha aqui, que a gente pega ali dentro das cargas canônicas, quadrado da correlação obtida aqui nesse primeiro elemento das cargas canônicas, faz a soma, divide pelo número de variáveis ali do conjunto de regressores, são 5, né? E multiplica ali pelo R2 canônico. Então a gente faz esse cálculo tanto para o nosso conjunto de variáveis regressoras quanto para o conjunto de variáveis de interesse. E aqui a gente exibe, né, o índice de redundância. Em resumo, né, o ideal é que quanto maior, né, o valor aqui obtido, né, do índice de redundância de cada par canônico, melhor. Então não pode ser um valor muito baixo, como por exemplo aqui no objeto IRX, terceiro par canônico, né, já está bastante baixo. Então a regrinha de bolso que a gente está adotando aqui acima de 10 é um valor aceitável. Isso é uma regrinha, né, que a gente vê o pessoal utilizar. Então, obtida essa informação, significa que a gente pode utilizar pelo menos os 2 primeiros pares canônicos, né, para obter a chamada variável canônica. A partir do terceiro, quarto e quinto par canônico, né, com um valor que é muito baixo, a gente não é interessante, né, a gente utilizar esses pares canônicos para obter variáveis canônicas, porque eles explicam um pouco, né, a correlação entre os nossos 2 conjuntos de dados, conjunto de variável de interesse, conjunto de variáveis regressores. Então a gente vai utilizar somente os 2 primeiros pares canônicos. E aí, para obter a variável canônica, a gente cria aqui uma nova função. É basicamente sistematizar, né, esses procedimentos que a gente adotou acima. Então, como eu havia dito, a gente vai pegar os pares canônicos que teve índice de redundância acima de 10, então os primeiros 2 aqui, e vamos calcular a variável canônica com esses pares canônicos. Então, nessa função aqui, a gente tem 3 argumentos. O primeiro argumento x é a matriz de variáveis independentes, nossa variável de interesse. O argumento CCA, o retorno da função CC, do pacote CCA, que é essa lista aqui. O x vai ser, né, o nosso df CCAY, e o tol, por padrão, é 0.10, o nosso valor padrão. Então aqui a gente calcula dentro da função o índice de redundância, obtém ali um número acima de 0,10, que respeitam aqui o valor mínimo. Calcula ali os coeficientes padronizados, obtém ali informações auxiliares dos nossos dados, número de colunas, né, da matriz de coeficientes padronizados, número de colunas da matriz de variáveis independentes, e cria aqui um nested loop para calcular, né, a variável canônica. Então, é basicamente o cálculo, né, da variável canônica segue essa expressão aqui,
a gente pega ali o nosso coeficiente padronizado, primeira linha, primeira coluna, multiplica pela nossa matriz de variável independente, pela coluna, né? Pela primeira coluna, vai obter ali essa nossa variável, né, de interesse padronizada, né, pelo coeficiente, obtendo, né, no final a variável canônica. A gente vai fazendo isso, né, sucessivamente. Então, para isso a gente criou aqui um nested loop para fazer aqui o cálculo. Então, no final ela vai retornar, né, as variáveis canônicas, né, do primeiro e segundo par canônico. Então, criada a função, a gente obtém aqui com a função get canonical xvar as variáveis canônicas que a gente vai utilizar no modelo. Abrindo aqui o objeto, perceba aqui, a gente obteve duas variáveis canônicas, né, correspondentes ao nosso conjunto de variáveis regressoras, que é o primeiro e o segundo componente principal. Então, a próxima etapa agora é fazer, né, partir para modelagem, né, e previsão, tentando ajustar um modelo aceitável. Bom, percebam que toda essa etapa, né, de coleta, tratamento de dados, testes aplicados foi o que tomou mais tempo, né, e é o que vai tomar mais tempo na aplicação, né, quando a gente for rodar esse modelo. E realmente é o que é fundamental, não somente para esse modelo, mas para qualquer modelo de previsão. Então, se essa parte não tiver 100%, não adianta a gente seguir em frente, né? A gente pode ter modelo de machine learning, a gente pode ter o melhor modelo do mundo, mas se os dados não estiverem ok, a gente não vai ter um modelo bom. Então, essa etapa é fundamental. Mas chegando agora nessa etapa essa nova etapa de estimação do modelo, né? Assim como também a previsão e avaliação de acurácia, a gente vai implementar finalmente o nosso modelo base, que é o FAVAR canônico, similar, né, ao que foi feito lá no working paper do Banco Central. Então aqui a gente faz primeiro um tratamento de dados, juntando nossos dois conjuntos de dados, variável de interesse e regressores, salvo nesse objeto dfCreditFit. Então tem aqui variável de interesse, as duas primeiras, né, variáveis canônicas. Vamos utilizar aqui, como eu comentei, a estratégia de cross-validation para obter uma medida não viesada, né, da acurácia do nosso modelo que a gente vai estimar. Então aqui a gente cria a configuração de cross-validation. A gente pega ali uma amostra inicial, uma janela inicial de 60 observações e cria sucessivas subamostras, né, acrescentando uma observação a cada etapa, né, até o número máximo de observações. Se alguém tiver dúvida, né, sobre essa parte de validação cruzada, tenho aqui o livro do Hindman, que é o FPP3. Inclusive já tem aqui o link, que ele explica aqui essa parte de validação cruzada. Então pode ler aqui que tem tudo detalhado. Então criamos aqui nosso objeto com
essas subamostras. Então tá aqui. Ele basicamente cria uma coluna aqui adicional, né, que identifica qual a amostra, né, a identificação de cada amostra. E a gente vai utilizar esse objeto para estimar o nosso modelo base. Então primeiro criamos um objeto aqui que é uma expressão que vai armazenar ali as variáveis para o modelo, que são 3 variáveis, né? Nossa variável de interesse, cred do LPF, e as duas variáveis canônicas. O modelo var, as variáveis são todas endógenas, né? Elas precisam estar nessa especificação aqui. E aí estimamos nosso modelo favar canônico, utilizando ali o objeto com a validação cruzada, função model, damos um nome para o modelo, favar_ca, e com a função var, tudo em maiúsculo do pacote Favo, a gente estima o var. Aqui a gente aponta as variáveis que a gente vai selecionar do nosso objeto com a configuração de validação cruzada, que é esse objeto aqui. Então a gente vai selecionar dentre essas colunas somente essas colunas aqui. Essa expressão aqui faz isso para a gente. E aí o critério de informação que a gente realizou aqui o teste e que teve melhor performance nos modelos foi o Ike, mas pode ser utilizado, né, outros, né, pode ser testado outros, no caso que a gente está utilizando o critério de informação Ike. Então aqui a gente fita o modelo, a saída do modelo em formato tabular, né, isso que é interessante da família de pacotes do Fabo. É um pouquinho demorado para fitar o modelo, porque são diversos modelos, né, que vão ser aplicados para cada subamostra do nosso conjunto de configuração de validação cruzada. Então pode demorar um pouquinho. Feita terminada a estimação, ele traz aqui esse objeto tabular com a identificação da amostra ali da validação cruzada, o modelo estimado na segunda coluna. Então está salvo nesse objeto aqui, fit favar_ca. E aí percebam que a especificação do var, né, que ele identifica automaticamente uma melhor especificação baseada no critério de informação, ela pode variar conforme a amostra. Por isso que validação cruzada é importante. Então, aqui é a variação, o var2 com média, alguns var5, depende da amostra. Então, para não enviesar a especificação do nosso var, a gente tem que utilizar a validação cruzada. Então, feita a estimação do modelo, depois a gente aborda mais alguns detalhes ali do reporte, né, do output do var. Vamos primeiro criar aqui uma sistemática, né, de comparar nosso modelo base com outros modelos. Então, primeiro fazemos a previsão, 6 períodos à frente. Salvamos esse objeto, essa informação das previsões. Aqui ele vai gerar uns warnings, né? Porque não tem para as observações futuras, né? Depois ali da última observação não vai ter dados, então vai ser gerado esses warnings. E aqui o resultado é esse também em formato tabular, com as previsões, né, realizadas 6 períodos à frente. Então, ele realiza, né, a previsão para cada uma das variáveis, as 3 variáveis. E aqui na coluna H, a identificação do horizonte de previsão.
Então, podemos avaliar, dado essa conjunto de informações, a acurácia, né, do nosso modelo. Então, utilizamos aqui a função accuracy, apontamos ali o objeto com as previsões, os dados observados. Aí temos que especificar aqui, nesse argumento by, que a gente quer pelo horizonte, por modelo e por variável, né, de interesse. Como são o var, né, tem 3 respostas, né, 3 variáveis de interesse possíveis. Na verdade, a gente só quer uma, mas daí a gente tem que especificar aqui também por variável de interesse. E aqui na linha de baixo a gente filtra somente o que a gente quer. Então, executando, ele vai trazer as métricas de acurácia do modelo Favar canônico. Aqui também dá algumas mensagens de warning, dado que não existe observações nesse período. E aqui estão as métricas de acurácia. Não dá para tirar uma conclusão, né, somente a partir disso. Por isso que a gente tem que, como eu comentei, estimar alguns modelos que vão servir de benchmark, né, de base de comparação, para poder tirar uma conclusão, né, para saber se esse modelo tá legal ou não. Então, os autores lá do Working Paper do Banco Central, eles adotaram como benchmark padrão um modelo AR. Então, aqui a gente também estima um modelo AR, realiza também previsão, 6 períodos à frente, e calcula as métricas de acurácia. Também utilizando, né, essa mesma configuração de validação cruzada para obter uma métrica não enviesada. Então está aqui o output da estimação do AR, aqui o output das previsões realizadas pelo AR e aqui as métricas de acurácia. A partir daí já podemos fazer uma comparação, né, entre o nosso modelo base, o Favar canônico, e o modelo AR. O interessante, né, mais interessante é criar ali um gráfico, né, para comparar, principalmente que o RMSE. Mas para economizar tempo já vamos estimar aqui um outro benchmark, né, que é o modelo Favar, ou seja, somente com os componentes principais e não as variáveis canônicas, né. Então a gente também vai comparar tanto com o AR, nosso modelo base, mas também com o Favar. Então aqui a gente prepara os dados para fazer a estimação, que são a nossa variável de interesse e os componentes principais, né. Aqui também tem as variáveis canônicas, mas a gente não vai utilizar elas. Criei aqui também uma expressão com as variáveis que a gente vai utilizar no VAR, que são a variável de interesse e os regressores, né, os componentes principais. Criei ali a estratégia de cross-validation, similar ao que a gente fez antes. Estimamos o Favar, utilizando ali somente os componentes principais, também com o critério de informação IKE. Fazemos também a previsão 6 períodos à frente. Isso daqui também vai ser um pouquinho demorado. E também calculamos as métricas de acurácia. E depois de feito toda essa parte, né, de estimar e calcular as métricas tanto para o modelo base quanto para esses modelos de benchmark, aqui no final aqui a gente vai fazer a comparação entre os 3 modelos que a gente tem até então. Então aqui a gente vai criar uma lista com todas as métricas de acurácia, para poder justamente, né, comparar cada um dos modelos. Vamos deixar tudo isso junto em um data frame para poder gerar uma visualização com o ggplot, obtendo a métrica do RMSE por modelo. Então aqui a gente cria a lista, dá para observar aqui a tabelinha, ou também dá para fazer, né, como eu falei, construir um gráfico
para comparar os modelos. Então aqui está o eixo Y, né, o RMSE, o eixo X é o horizonte de previsão. E aí dá para perceber claramente que o modelo AR está performando muito melhor, né, do que todos os outros, inclusive em relação ao nosso modelo básico, que é o Favar canônico, que é o mesmo modelo que o pessoal do Working Paper do Banco Central estimou. Então esse resultado aqui está diferente, né, do que os autores encontraram no Working Paper deles. No Working Paper deles, eles encontraram que o Favar canônico ele performava melhor do que o benchmark que eles adotaram, que também era um AR. Mas a amostra de dados deles era diferente, né, do que a gente está utilizando aqui. Então, os dados que eles utilizaram eram a partir de 2003, aqui a gente está utilizando a partir de 2007. Nos sistemas de gerenciador de séries temporais, as nossas variáveis, né, variável de interesse, a gente tem somente a partir de 2007. Então, a princípio, né, o Banco Central ele, de repente reformulou a série, né, fez uma reformulação da série e aí está divulgando a série agora somente a partir de 2007. Então isso para nós é um problema, né, porque a gente necessariamente tem que bater, o nosso modelo tem que performar melhor o benchmark, né, que a gente está adotando aqui. Então qual que é a solução, né, que a gente propõe aqui? É adotar ali a utilização dos dados do Google Trends, como eu comentei lá no início, para tentar melhorar esse nosso modelo de previsão. Então aqui a gente faz justamente isso, a gente vai reestimar o modelo com os dados, né, do Google Trends que a gente abordou lá no início. Então aqui a gente prepara os dados, verifica a estacionalidade da série, aplica diferença, caso for necessário, juntamos os dados lá de interesse. Então tem aqui a nossa variável de interesse, os dados do Google Trends, variáveis canônicas, componentes principais, tudo junto. Criamos ali a validação cruzada, a estratégia de validação cruzada, similar aos procedimentos anteriores. A nossa expressão de variáveis que a gente vai utilizar nesse modelo. Então, nesse modelo que a gente está propondo aqui alternativo, vai ter somente a variável de interesse, a primeira variável canônica e ali os dados do Google Trends. E aí estimamos o nosso VAR, né? Vai ser que a gente está chamando aqui de Favar canônico aumentado com os dados do Google Trends. A gente estima ele, faz a mesma previsão 6 períodos à frente, calcula as métricas de acurácia, para depois aqui no final poder fazer a recomparação daqueles 3 primeiros modelos que a gente estimou, Favar canônico, modelo AR e o modelo Favar, com esse novo modelo que é o Favar canônico aumentado, com os dados do Google Trends. Então, vamos ver aqui se a gente consegue bater, né, esse nosso benchmark básico, que é o modelo AR. E aí, a gente consegue já um resultado melhor, né, demonstrando que a gente não precisa se ater, né, somente ao que tem na literatura. Na verdade, a gente está utilizando, né, o que tem na literatura, né, esses dados do Google Trends são um insight, né, de um outro paper, mas a gente pode modificar o modelo, né, de modo a ter melhores resultados. Apesar de aqui no curtíssimo prazo, né, nos primeiros horizontes temporais, ainda o AR ele tem uma performance melhor, mas ali a partir do quarto até o sexto período, o modelo Favar canônico aumentado, com os dados do Google Trends, ele já está performando melhor. E também tem espaço, né, obviamente, para melhorar ainda mais o modelo. Aqui a gente está colocando esse modelo demonstrando que é possível. Então, fica aberto, né, para quem quiser mexer mais, né, e tentar melhorar ainda mais. Então, agora que a gente tem um modelo melhor, né,
do que a gente tinha antes, vamos utilizar, né, escolher esse modelo para utilizar e fazer a previsão fora da amostra. Então aqui a gente estava fazendo, né, todas as previsões, né, calculando as métricas de acurácia dentro da amostra. Agora a gente vai efetivamente fazer a previsão fora da amostra. Então aqui a gente estima o nosso favar canônico aumentado. Colocamos aqui 3 estimações, utilizando 3 critérios de informação diferentes, para ter um pouquinho mais de certeza, né, que a gente está escolhendo o critério certo. Ele traz aqui o resultado, também em formato tabular. Pelo Ike, ele estima um var 5 com média. Pelo Ike C, um var 3 com média. E pelo BIC, um var 2. Então, perceba que, a depender do critério de informação utilizado, pode ter uma especificação bastante diferente. Podemos obter as medidas de acurácia do modelo estimado. Então, aqui as medidas de acurácia. Podemos obter um reporte, um resumão dos critérios de informação, assim como também o summary, né, do var, com essa função aqui, report. Então aqui tem as equações, tanto para a nossa variável de interesse, quanto para as outras variáveis, né? A variável canônica e os dados do Google Trends. Aqui no caso do Ike, né, são 5 defasagens utilizadas. Podemos obter ali o gráfico para analisar possíveis problemas de resíduos, né? Então é importante verificar, né, se o modelo estimado tem problemas de resíduo. Aqui pelo Ike, né, ele conseguiu identificar bem, não gerando problemas de resíduo com 5 defasagens. Já pelo Ike C e pelo BIC, aparentemente há problemas aqui na 7ª, 8ª, 9ª defasagem. Então, a princípio o Ike aqui ele tá melhor, né? Tá gerando um modelo melhor. Podemos aplicar ali o teste de autocolação nos resíduos, também aqui, para obter uma estatística mais apurada, né? Então, aqui o Ike, nossa variável de interesse, aparentemente não tem correlação. Pelo Ike C também não. Pelo BIC também não. Então, feito todas essas checagens, podemos também analisar o fit, o ajuste do nosso modelo, gerando um gráfico do que foi observado dos dados com o que foi previsto pelo modelo. Então, a linha vermelha é o que foi observado, a linha azul é o que foi previsto pelo modelo. A princípio está com um ajuste interessante de se trabalhar, apesar de que pode ser, né, obviamente melhorado, principalmente que em períodos mais ruidosos, né, o modelo não se ajusta tanto quanto a gente gostaria, mas no final das contas a gente não quer prever, né, tanto, né, os ruídos, né, os outliers, por exemplo, que na pandemia da Covid-19 não é interessante a gente colocar na especificação para prever esse tipo de observação. E aí, em resumo, no geral, né, ele tá bem ajustado. Então, feita essa observação, no final aqui a gente faz a previsão fora da amostra. Então, a gente pega ali o nosso modelo ajustado, pelo critério de informação Ike, prevê 6 períodos à frente. Salvamos nesse objeto aqui forecast points as informações dos pontos de previsão, assim como também as informações
de intervalo de confiança, né, de 80% e 95%. Então aqui está os pontos de previsão fora da amostra e aqui os intervalos de confiança. E por fim, vamos gerar ali um gráfico, né, chamado fan chart, né, que é o observado, né, nos últimos 24 meses com os pontos de previsão fora da amostra. Então aqui a gente salva esse objeto, tratando os dados, para poder construir o gráfico. E aí nesse objeto aqui, def fan chart, vai ter aqui os dados observados e os previstos, né? Assim como também os intervalos de confiança, tudo que a gente precisa para gerar o gráfico. Aqui algumas cores para o gráfico, e aqui o gráfico propriamente dito. Um gráfico utilizando aqui o ggplot2. E tá aí o gráfico, né? Comumente utilizado, né, para apresentar o resultado de um modelo de previsão. Então, espero que tenha ficado tudo claro. Como deu para perceber, né, um modelo cheio de detalhes e minúcias e também um pouco de complexidade, né, para poder construir, né, um modelo desse tipo. É necessário, né, ter essa atenção aos detalhes e tornar também um pouco mais complexo a parte do código e sua reprodução. Mas apesar de tudo isso, né, tá um modelo bastante robusto, né, que além de ser aplicável para variáveis de mercado de crédito, né, como é esse caso aqui do saldo de crédito do segmento de pessoa física, também traz aí alguns insights para poder replicar, né, esse tipo de modelo para outras variáveis. Então, acho que isso torna o modelo, nessa abordagem, bastante interessante. Então, espero que tenha ficado tudo claro. Se houverem dúvidas, podem mandar pela plataforma, no site da Análise Macro. O pessoal da plataforma vai responder. Caso seja uma dúvida mais avançada, eles encaminham para mim e eu respondo. Certo? Então agradeço a atenção, vou ficando por aqui e até a próxima.